Efraim pergunta: onde está a Arca da Aliança? Olevi responde: continua no lugar do antigo santuário, no Monte Moriá. O rei Salomão começou a edificar o templo do Deus no ano 968 a.C., ou seja, exatos 480 anos depois da saída dos israelitas das terras do Egito. No sétimo ano, o templo foi inaugurado e a Arca da Aliança foi assentada no devido lugar. Primeiro Reis, a decoração interna. O Santo dos Santos forrou com placas de cedro, lado interno das paredes do templo, desde o pavimento até as vigas do teto, revestiu com madeira, cobriu com tábuas de cipressa, assoalho, e construiu 20 côvados a partir do fundo do templo, com tábuas de cedro, desde o pavimento até as vigas, e eles foram separados do templo para formarem o Debir, ou seja, o Santo dos Santos. O templo o Recal, diante do Debir, tinha 40 côvados. No interior do templo, o cedro era esculpido com flores e festões, tudo era de cedro e não se via pedra alguma. Salomão dispôs um Debir no interior do templo para nele colocar a Arca da Aliança de Yahvé. O Debir tinha 20 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 20 côvados de altura. Revestiu-se de ouro puríssimo e fez um altar de cedro diante do Debir e o revestiu de ouro também. E ele revestiu de ouro o tempo todo, que ficou inteiramente coberto de ouro. Então esse era o local onde estava a arca, no templo, no santuário de Deus aqui na terra. O que aconteceu com a Arca da Aliança é uma pergunta que tem fascinado teólogos, estudantes, arqueólogos há vários séculos. No 18º ano do seu reinado, Josias, rei do Judá, ordenou que aqueles que zelavam pela Arca da Aliança a retornassem ao templo em Jerusalém. Segundo Crônicas 35:6. Essa é a última vez que a Arca da Aliança é mencionada nas Escrituras. 40 anos depois, o rei Nabucodonosor da Babilônia capturou Jerusalém e assaltou o templo. Menos de 40 anos depois, ele retornou, levou ainda o que restava do templo. Então queimou juntamente com a cidade por completo. Sendo assim, o que aconteceu com a arca? Ela foi roubada por Nabucodonosor? Ela foi destruída junto com a cidade? Ou foi removida e seguramente escondida? Curiosamente, em Apocalipse 11:19, menciona a arca como estando no céu. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivai. Esses versos têm levado alguns a especular que a arca foi levada para o céu para ser preservada lá. Entretanto, a arca que João vê em suas visões no céu provavelmente não é a mesma que Moisés construiu. Sabemos que os objetos do tabernáculo eram figuras das coisas que se achavam nos céus, que foram mostradas para Moisés, e Moisés instruiu o povo na construção desses artefatos. O livro não canônico de 2 Macabeus registra que bem antes da invasão da Babilônia, Jeremias, pela fé da revelação, havia desejado fazer-se acompanhar pela arca e pelo tabernáculo quando subisse a montanha que subiu Moisés para contemplar a herança de Deus. Quer dizer, no Monte Nebo. Veja também em Deuteronômios, no momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna na qual mandou depositar a arca, tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida tapou a entrada. No entanto, alguns daqueles que o haviam acompanhado voltaram para marcar o caminho com sinais, mas não puderam achá-lo mais. Quando Jeremias soube, repreendeu-os e disse-lhe que esse lugar ficaria desconhecido até que Deus reunisse o povo e usasse com ele de misericórdia. Então revelará o Senhor o que ele encerra, e aparecerá a glória do Senhor como uma densa nuvem, semelhante à que apareceu sobre Moisés quando Salomão rezou para que o templo recebesse uma consagração. Não se sabe se essa narrativa de segunda mão é correta. Mesmo se for, não sabemos de certeza o que aconteceu até que o Senhor retorne. Outras teorias
sobre o paradeiro da arca incluem a afirmação dos rabinos Shlomo Gorei e Yehuda Getz, os quais acreditam que a arca esteja escondida embaixo da montanha do templo e foi lá enterrada antes que Nabucodonosor pudesse roubá-la. Infelizmente, o templo do monte é onde se encontra a cúpula da rocha, que está em poder lá dos muçulmanos, dos árabes muçulmanos, o local sagrado para o Islã, e a comunidade muçulmana se recusa a deixar que o território seja escavado. Por isso, não podemos saber se os rabinos estão corretos ou não. O retorno da arca. Daniel fala de que, de acordo com o livro do Apocalipse, a segunda vinda do Messias resultará na destruição ali do local do templo. Um grande terremoto dividirá o terreno sobre Jerusalém e as montanhas e ilhas serão deslocadas. Apocalipse 11. Nesse momento houve um grande terremoto, os quais destruíram 1/10 da cidade, 7.000 pessoas que estavam ali na região do monte, que restaram, ficaram aterrorizadas e deram glória aos céus. 7.000 pessoas morreram. Apocalipse 11, 19. Então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi vista a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Aqui eu acredito que depois desse terremoto, então a região ali do templo se abriu, o Monte Moriá se abriu e foi vista exatamente onde estava a arca, e a arca vai ser restabelecida no seu devido lugar. Próximo vídeo, Efraim pergunta: são as leis de Deus ou a graça de Paulo que vigora? O Levi vai responder: os 10 mandamentos foram gravados em pedra de safira, portanto, não podem ser alterados, adulterados ou ignorados. Seja bem-vindo.